Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma palavra, para nos edificar, para nos esclarecer o nosso entendimento, para nos ajudar a crescer, para aumentar a nossa fé, para nos trazer a consciência correta daquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Mas antes de começar, eu quero pedir a você, aqueles pedidos de sempre: curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, compartilhe esta mensagem para outras pessoas, ajude o canal a crescer, isso é muito importante, amém? E se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da palavra por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição para a conta corrente da igreja, Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1, Vida Plena, Ministério Internacional. Amém? Dito isso, vamos começar a palavra de hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Na Epístola de Tiago, capítulo 5, eu vou ler do versículo 13 ao 16, que diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém, queridos? Interessante que Tiago aqui faz uma pergunta nesse texto, no versículo 14 ele diz: está alguém entre vós doente? Por que ele faz essa pergunta? Porque não deveria estar ninguém doente no meio da igreja. Porque a palavra nos afirma que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Ali na cruz do Calvário, Jesus levou os nossos pecados, levou as nossas doenças, levou as nossas enfermidades. Naquela cruz, por intermédio do seu sangue, nós fomos purificados, nós fomos justificados. Então, queridos, quando nós nascemos de novo, nascemos com uma nova natureza, e a enfermidade não faz parte da nova natureza, a natureza de Deus, que foi transmitida a nós pelo novo nascimento. Então não deveria haver. Por isso que ele fala: está alguém entre vós doente? Agora, por que acontece a doença no meio da igreja? Não, essa palavra, querido, não é uma palavra para condenação. Não quero que você se sinta condenado se você está passando por algum sintoma de enfermidade, mas é para alertar você, para abrir os seus olhos e para que você cresça no conhecimento da palavra e se liberte de vez e viva como filho de Deus, viva a plenitude da sua filiação, viva a plenitude daquilo que Jesus Cristo já conquistou para você na cruz do Calvário. Em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 3, o apóstolo Paulo diz assim para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, queridos, era uma das igrejas mais avivadas que existiam na época. Mas ele diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Então o apóstolo Paulo está falando aqui sobre uma igreja que era tida como uma igreja avivada, onde tinha todos os dons ali se manifestando, os dons do Espírito. E ele chama essas pessoas de crianças, de crentes carnais, porque no meio delas existiam divisões. Uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Existiam divisões, existiam contendas entre eles, e por causa desse nível de relacionamento carnal, a enfermidade acontecia ali, e nós vamos ver mais na frente. Lá na mesma carta aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 17 e 21, Paulo esclarece mais ainda essa questão da divisão dentro da igreja. Olha o que ele diz. A partir do versículo 17 do capítulo 11, ele diz, em 1 Coríntios: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior.
Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Era uma igreja onde os membros andavam na carne, não havia comunhão, não havia unidade, e por isso, havia muitas divisões e doença. E aí no versículo 28 ao 30, ainda nesse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo diz que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Aí eles estavam participando da ceia do Senhor sem discernir que todos faziam parte do mesmo corpo, do corpo de Cristo. E aí havia contendas, havia divisões, havia briguinhas, ciúmes, os mais ricos se reuniam num grupinho, os mais pobres em outros, aqueles que tinham mais comiam sobejadamente, E aqueles que tinham pouco passavam até fome, porque a ceia do Senhor naquele tempo era chamada a festa ágape, onde todos levavam a comida ali, era uma reunião de comunhão da igreja, E a gente vê aqui ele mostrando essa divisão. Então existia ciúme, existiam sentimentos negativos de uns para com os outros por causa dessa divisão. E por causa desse relacionamento, como que eu diria, deturpado, acontecia a enfermidade. Por isso que ele diz, é por isso que entre vocês, muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ou seja, muitos já morreram por causa desse tipo de comportamento coletivo da igreja de Corinto. O que é o crente carnal, querido? O crente carnal é aquele que baseia a sua fé nos sentidos. São crianças na fé. Esse é o crente carnal, é um crente imaturo. Agora, o crente maduro, o crente espiritual, é aquele em que a palavra o dirige e governa o seu pensamento, não as circunstâncias, mas a palavra. Amém? Lá em Hebreus capítulo 5, do versículo 11 ao 14, o autor de Hebreus diz: a esse respeito tenho muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quem se alimenta de leite ainda não está preparado para o alimento sólido, não está preparado para andar em justiça. Amém? Quer dizer, aquele diz que é inexperiente. Tudo aquele, no versículo 13, o autor de Hebreus diz: aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ele tem dificuldade de andar na justiça de Deus, nessa consciência. E justiça de Deus é a capacidade de estar na presença do Pai, ou dos demônios, ou da enfermidade, da doença, sem nenhum sentimento de inferioridade, sem nenhum sentimento de condenação ou consciência de pecado. Por quê? Porque ele conhece a sua realidade em Cristo, aquilo que Jesus já realizou. Jesus já resolveu a nossa situação com Deus. Somos perdoados, somos livres, somos salvos, somos curados. Muitas vezes as pessoas confundem isso com arrogância, mas isso não é arrogância. A maturidade é a consciência correta do que somos em Cristo. E muitas vezes as crianças confundem isso e querem apontar o dedo para os maduros, dizendo que eles são arrogantes. Não, querido, nós precisamos crescer, todos crescer a esse ponto, de sermos maduros, de andarmos firmes na palavra, independentemente das circunstâncias. Independentemente daquilo que estamos percebendo pelos nossos sentidos. Nós não podemos viver pelo que vemos, nós temos que viver pelo que cremos. Lá em 2 Coríntios 5, 21, o apóstolo Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito a justiça de Deus. Hoje somos justiça de Deus, querido.
Hoje a nossa situação com Deus está resolvida, é como se o pecado nunca tivesse existido na nossa vida. Nós podemos nos achegar ao Pai, chegar ao trono da graça para receber misericórdia e socorro em ocasião oportuna, porque nos tornamos justiça por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A palavra de Deus, querido, é a palavra da justiça. É a palavra da justiça que liberta os homens do domínio de Satanás para a liberdade dos filhos de Deus. Vou repetir para você. A palavra de Deus é a palavra da justiça. É a palavra da justiça que liberta os homens do domínio de Satanás para a liberdade dos filhos de Deus. Hoje somos filhos de Deus, queridos. Fomos libertos do império das trevas, fomos transportados para o reino do amor do Filho de Deus, o reino de Jesus Cristo. E nós devemos andar nessa consciência, queridos, para que nós possamos andar em cura, entendendo aquilo que nós já temos em Cristo. E esse texto que eu li para vocês de Tiago 5, do versículo 14 ao 16, que diz: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes farão oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Esse texto que eu li aqui em Tiago 5, do 14 ao 16, é o método de Deus para curar os crentes carnais, ou os meninos em Cristo, querido. É porque Deus sabe que existem vários níveis de fé na igreja, as pessoas têm vários níveis, então Deus alcança todos. A pessoa que está nesse nível, que precisa desse nível, é porque ela não consegue ver as doenças dela, as enfermidades colocadas sobre a pessoa de Jesus Cristo. Mas ela pode ver os presbíteros, ela pode ouvir as orações dos presbíteros, ela pode sentir o óleo da unção sobre a sua testa, ela pode sentir as mãos deles sobre a sua cabeça. Esse tipo de crente é aquele que está vivendo no âmbito dos sentidos. Mas a graça de Deus, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que a graça de Deus, ela desce e vai ao encontro deste crente no nível que ele está e alcança e abençoa e cura e sara e transforma. Amém, queridos? Porque Deus é bom e ele não deixa ninguém para trás, ele nos alcança no nível em que nós estivermos. Mas nós podemos crescer. Amém? Nós podemos crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra, sermos crentes maduros, para que a gente possa desfrutar, querido, andar nessa liberdade de filho de Deus, desfrutar de tudo aquilo que Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário. Amém? Se esse tipo de pessoa, o crente carnal, o crente imaturo, né, se ele tivesse se aproveitado dos seus direitos e privilégios, ele poderia ter agido sobre 1 João, capítulo 1, versículo 9, e obtido a cura. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. E o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Então, que nós podemos, quando nós erramos, pedir perdão a Deus, receber o perdão de Deus, e o sangue de Jesus nos purifica. Dali para frente a gente começa de novo. Amém, queridos? Mas enquanto permanecer nesse patamar de ver para crer, o crente está no nível de Tomé, querido. E Jesus chamou Tomé de incrédulo, porque ele precisava ver para crer. Se eu não ver ali o buraco na sua lateral, se eu não ver os furos ali na sua mão e não colocar o dedo, eu não acredito. Foi o que disse Tomé. E quando Jesus depois entrou lá naquele cenáculo onde eles estavam reunidos, chamou Tomé e falou: Tomé, vem cá, olha aqui o buraco aqui no meu lado, olha aqui os furos nas minhas mãos, coloca aqui teu dedo, seja crente, Tomé, seja crente, não incrédulo. Jesus chamou Tomé de incrédulo, porque ele disse: se eu não ver, eu não acredito. E Jesus disse: bem-aventurado os que não viram, mas crê. Bem-aventurados nós que estamos vivendo nesse tempo, que nós não vimos, mas nós cremos. Antes da morte e da ressurreição de Jesus, a fé que os homens tinham em Jesus era a fé do conhecimento pelos sentidos. Eles acreditavam porque eles viam o que estava acontecendo. Mas hoje, a nossa fé, ela tem que ser baseada na palavra. A nossa fé é baseada na palavra, querido. Nós não vimos, nós não sentimos, mas nós cremos. E porque cremos, desfrutamos daquilo que a palavra de Deus diz. Amém, queridos? Você está me compreendendo? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai, porque a Tua graça, Pai, a graça do Senhor Jesus nos alcança no nível em que nós estivermos. Mesmo quando estamos impossibilitados
de agir sobre a palavra, porque estamos governados pelos sentidos, a tua graça nos alcança e a tua graça nos abençoa. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Eu sei que alguém precisava ouvir essa palavra está ouvindo, Pai. E eu creio nessa pessoa tomando uma postura diferente de todos nós precisamos crescer. Todos nós precisamos tomar uma postura de crescer no conhecimento do Senhor, crescer no conhecimento da Tua Palavra, de parar de viver pelo que vemos e passar a viver pelo que cremos. Crer na Palavra, agir em cima da Palavra, viver na Palavra e desfrutar, Pai, da liberdade de filho de Deus que somos. O Senhor nos tornou filhos em Cristo. Pai, muito obrigado pela vida de cada uma das pessoas que estão aqui ouvindo nesse momento. Nesse momento eu quero orar por aquelas pessoas que estão, Pai, com algum tipo de sintoma de enfermidade. Meu irmão, minha irmã, se você está passando por algum sintoma de enfermidade, eu quero que você coloque a sua mão agora sobre a região, que eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo teu amor e a tua graça alcançando essa pessoa agora, aonde ela está. Pai, pela fé, Pai, eu declaro sobre ela, Pai, o teu poder, agindo na vida dela agora, Pai, vindo sobre ela, tocando, Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés, permeando cada tecido, cada órgão, cada célula, e tudo que estiver fora do lugar venha para a normalidade, na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu abençoo meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus. Pai, eu oro também por cada família da vida plena. Em nome de Jesus, declaro sobre eles crescimento, declaro sobre eles, Pai, rompimento, declaro sobre eles vitória. Pai, eu te agradeço pelos teus anjos guardando cada um deles, livrando, Pai, trabalhando em favor deles, para que eles vençam a cada dia, Pai, na tua presença. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Amém. Amém, queridos? Curta o nosso vídeo, compartilhe este vídeo e até a próxima. Boa noite a todos. Fiquem na paz.